Graça e paz, boa noite. Estamos aqui ao vivo mais uma vez para falarmos da palavra, para declararmos que o Senhor é bom e é santo, para agradecermos a Ele pelo cuidado, pelo seu amor, pela sua presença. Isso é momento de adoração, é um momento onde o Senhor está nos ensinando bastante coisas e também está nos permitindo viver mais profundamente esses últimos dias, da palavra, esses últimos dias. O apóstolo Paulo, há 2000 anos, disse que já estava muito próximo à vinda de Jesus. Se estava próximo há 2000 anos, então agora está muito mais próximo. E nós viemos aqui agradecer, adorar, cantar, orar, é uma alegria por tudo que Deus tem, feito em nós e através de nós. E falaremos hoje sobre um tema que diz: quando eu tenho só a palavra. E quando eu tenho só a palavra? Esse é o momento onde tudo se inicia, é o momento onde muitos não conseguem a compreensão daquilo que Deus está fazendo. Compreender as coisas de Deus é um pouco de loucura, porque as coisas espirituais só se entende, só se discerne espiritualmente. Então, se não tiver um pouco de espiritualidade, a dificuldade de compreender o agir de Deus fica muito distante, fica muito maior. Então, é preciso um pouco da minha parte na dedicação aos costumes espirituais, porque Deus é espírito. Importa que a gente faça uma adoração a Ele em espírito e em verdade. Ele vai dar um grande ensinamento. E quando eu tenho só a palavra, onde muitos pensam que estão padecendo, estão sendo vencidos, estão sendo derrotados, quando na realidade é a palavra de Deus que ainda não entrou como deveria entrar. É a palavra de Deus que ainda não entrou com fervor, e com autoridade em nós. Por isso nós precisamos, de uma forma tremenda, entendermos, pelo menos buscar conhecer mais e mais as coisas de Deus, para que se torne mais fácil o nosso caminhar e o nosso desenvolver. Amém? Isso aqui é uma ferramenta que Deus nos abençoou, nos permitiu ter. Aqui nós estamos conectados, aqui nós estamos próximos, aqui nós podemos tocar a glória de Deus juntos, e nós temos que aproveitar tudo que temos para levantarmos uma adoração a Deus. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus, aí onde você está. Obrigado, Senhor, A gratidão é sempre a primeira, porque não dá para fazer nada se Jesus não estiver na frente. Então vamos agradecer a Ele. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado pelos teus cuidados. Obrigado pela tua maneira de agir. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Que o Senhor retenha o que não vai nos fazer bem, e que o Senhor nos dê aquilo que nós já estamos preparados para receber. Assim como um filho, recebe do pai no tempo certo, nós entendemos que o tempo e o espaço está sobre as suas mãos. Você pode transformar milhares de dias em um dia, você pode, estreitar o tempo, o Senhor pode alargar, porque o Senhor é Deus. E é nesse Deus que nós confiamos, é esse Deus que nós adoramos, um Deus que não existe outro que possa se comparar a Ele. É o nosso Senhor e nosso Salvador. Nós nos curvamos diante dEle, sabendo que Ele é o Senhor da nossa vida, e quando Ele é o Senhor da nossa vida, também Ele se torna Salvador. Então, nós somos gratos por todo esse entendimento, por
toda palavra revelada. E nós sabemos, Pai, que a palavra que o Senhor vai nos dar aqui essa noite vai nos orientar muito, vai nos abençoar muito, vai trazer cura, milagre, provisão. A palavra de Deus pode fazer tudo na vida daquele que acredita, na vida daquele que crê. Tua palavra diz que aquele que crê verá a tua glória, a manifestação do teu poder, a manifestação das tuas curas. Entenderemos, sabe, e acreditaremos sempre, porque és um Deus poderoso, um Deus que não muda, um Deus que não tem sombra de variação. A palavra que pregarmos aqui hoje, podemos pregar ela amanhã, porque amanhã o Senhor continuar sendo o mesmo Deus imutável. Sabe que isso traz confiança para nós, poder ter um Pai assim, um Deus assim, que não muda. Então sabemos que a Tua palavra será sempre a melhor verdade para a nossa vida. E é na Tua palavra, Pai, que nós queremos interpretar essa noite, compreender essa noite. Quando nós temos uma palavra apenas, quando nós temos só a palavra, quando parece que estamos padecendo, quando parece que tudo diz que não, quando parece que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, nós temos só a palavra. E essa é a Tua palavra que nós temos, é a qual nós devemos confiar. Os nossos recursos se acabarem, a nossa força se acabar, se alguém for atingido por alguma enfermidade, é interessante sempre aquele que está passando pelo vento, aquele que está passando, sabe, por um problema, continuar crendo na palavra que temos. Não é o nosso recurso, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz que cura, que sara, que restaura, sabe, que faz o órfão entender o que é ser filho, que faz o marido que não consegue viver com a sua esposa bem se tornar um bom marido, que faz aquele filho que não, sabe, às vezes não está sendo um bom filho, se tornar um bom filho. É por causa da palavra, não por causa dos nossos recursos. Então a Bíblia diz que pelo ouvir a palavra a fé é gerada, e colocamos a fé em prática nessa hora, sendo gratos a Ti, em nome de Jesus. E você diz aí amém onde você está. Glória a Deus. Faça barulho, faça alguma coisa de gratidão aí, sabe, se movimenta, porque Deus tem dado graça, Deus tem dado fôlego de vida, Deus tem dado unção, tem dado a oração para nós clamarmos, para nós declararmos. O Senhor sempre é fiel, sincero. Ele não disse que seria fácil, não disse que nós não teríamos aflições, mas Ele nos deu bom ânimo. Então dê um sorriso aí onde você está. Se está respirando é porque, sabe, tem jeito, tem chance, o milagre acontece. Sabe, coloque essa fé em ação, se alegre. As dificuldades são normais para todos, mas nós precisamos viver para a eternidade, que já teve o seu início. Nós não estamos aqui nos cuidando para viver 70 anos apenas. O Senhor tem a eternidade disponível para aquele que crê, para aquele que sabe, que confia nele. Amém? O irmão Magno Lobo, grande guerreiro. Que Deus, sabe, te abençoe, meu irmão. A Bíblia diz que a palavra tem poder. E pela palavra, Magno, os mundos foram criados, meu irmão. Então eu posso liberar uma palavra aqui. E o tema, Magno, é tão tremendo que fala justamente sobre isso, quando eu tenho só a palavra. E essa é a palavra que está sendo liberada. Receba um refrigério, amém? Você que é linha de frente na saúde, receba um toque de Deus em você, amém, meu irmão? E um abraço do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sabe, nós usamos a autoridade de Deus,
E o Senhor vai nos ensinar algo aqui poderoso essa noite. Poderoso. Em 1 Pedro capítulo 4. Glória a Deus, Jesus. Que o Senhor possa tocar na sua vida. Sabe, enquanto eu estiver falando, eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos falando aqui pela inspiração do Espírito Santo da palavra de Deus. Não é simplesmente aquilo que eu tenho, aquilo que eu aprendi. Não é isso. Sabe, isso é a palavra de Deus ministrada. E a palavra de Deus é espírito e vida. Espírito e vida. Quando ela entra, sabe, na pessoa, quando ela vem nos ouvidos, ela traz vida para a pessoa. Então nós confiamos, diga aí onde você estiver, sabe, libera essa palavra. A palavra de Deus é tudo que nós temos. Nós não trabalhamos pelos nossos recursos, pelo nosso conhecimento, pelo aquilo que já foi conquistado, mas nós trabalhamos na palavra do Eterno, na palavra de Deus. Por isso você tem que dizer, quando você estiver andando dentro da sua casa, você tem que dizer: na minha casa quem reina é o Senhor, na minha casa é a glória de Deus que é manifesta. E eu quero te dizer, se estiver difícil ou fácil, eu não estou nem preocupado. O que eu preciso fazer é declarar que o Senhor é Deus da minha casa, que o Senhor é Deus da minha família, que o Senhor é Deus da minha vida, que o Senhor é o Deus da cura, amém? Que seja uma adoração tremenda. Uma vez eu vi uma palavra: crer é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Eu vi uma palavra tremenda sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, e o Senhor trouxe o entendimento, né? E se aqueles homens, quando fossem jogados ali na fornalha, quando eles fossem jogados na fornalha, e se eles tivessem morrido, sabe, se eles tivessem morrido enfrentando aquela tribulação, eles morreriam alegres, fiéis. E outra, eles chegariam diante de Deus e diriam assim: nós morremos, mas morremos crendo, morremos confiando, sabe, morremos acreditando, Senhor, porque nós não vivemos só para essa vida, nós cremos na eternidade que está declarada sobre nós. Jesus é Senhor, mas também é Salvador. Ele tem a eternidade liberada sobre a nossa vida. Então eu quero te dizer, se tiver alguma enfermidade na sua casa, passe todo dia dizendo: Deus é Deus de cura. Se você estiver enfrentando alguma coisa, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de provisão. Está esperando uma palavra como aquela no vale dos ossos secos, para fazer, sabe, os ossos se encaixarem, para fazer o que é impossível se tornar possível. Então confie na palavra. Nós temos só a palavra, não os nossos recursos. Nós somos limitados, e se nós trabalharmos na nossa limitação, a nossa limitação vai nos tirar da fé, vai nos tirar da presença, vai nos tirar de tudo aquilo que nós acreditávamos com muito fervor. Você lembra da sua fé quando você começou a caminhada com Jesus? A sua fé era sensacional, era uma alegria tremenda. E por que agora essa luta? Porque, sabe, aconteceram algumas coisas de dificuldade, de aflição, de problema, justamente para nos esfriar. E você não pode dar atenção para essas coisas. Você tem que declarar: o Senhor é santo, o Senhor é tremendo. Amém? 1 Pedro capítulo 4, vamos iniciar. Essa era só a introdução. Aleluia. Está escrito assim: ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, olha que tremendo, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Muitas casas, sabe, se encontraram nesses dias em contenda, em problema, em luta. E o Senhor aqui traz a revelação da palavra para que você, dentro da sua casa, seja usado como uma pessoa de Deus que tem uma arma em suas mãos. Sabia que o pensamento da gente é uma arma pronta para executar algo? Então, quando você está pensando aqui, você tem uma arma na sua mente. E aquilo que você pensa, sabe, pode
sabe, sair ali como uma arma para executar tal finalidade, tanto de fazer o bem, como de trazer ainda mais contenda, mais problema. E olha que interessante nós vermos aqui na palavra, que Jesus Cristo padeceu por nós na carne, ou seja, ele enfrentou dias difíceis, não foi fácil para Jesus, sabe, ele teve que ser humilhado em alguns instantes, teve que carregar uma cruz, teve que ser pressionado, foi desacreditado. O que ele está dizendo aqui? É importante que você aprenda a passar por esse padecer, aprenda a passar por esse momento de dificuldade. Não é para sempre esse momento de dificuldade. Por quê? Porque hoje Jesus está sentado sobre um trono que precisou de um caminho, e nesse caminho ele teve que padecer algumas coisas, padecer algumas vezes. Se Jesus não padece carregando a cruz, ele ia discutir, ele ia brigar, sabe, ele ia atacar aquelas pessoas que estavam pressionando, que estavam levando maldade para ele. Mas Jesus tem um entendimento, e esse é o ensinamento que ele quer nos dar. Porque quem briga pelas razões dessa vida, quem briga somente pelas conquistas dessa vida, não consegue encontrar a eternidade que está nas mãos do Senhor. Então, se você tiver que passar dias difíceis, isso não é o fim. Se você tiver problema em casa, com brigas, com filho, com pai, com mãe, com tia, sabe, é um momento de padecer como Jesus padeceu. Sabe, não é um momento de ter razão, mas é um momento de padecer. Por quê? Porque quando a gente padece, quando a gente tira a nossa razão e dá toda a razão para Jesus, honrando a grande obra que ele fez na cruz, algo começa a ser transformado dentro de nós e também nos ambientes que nós frequentamos. Porque pessoas vão ver mais amor em nós, pessoas vão ver humildade em nós, pessoas vão ver verdade em nós, sabe? E quando eu sofro, mas sofro para fazer a vontade de Deus, não é que eu goste de sofrimento, é que é necessário nós nos curvarmos diante de Deus, enfrentarmos alguns problemas, algumas dificuldades, deixarmos de brigar com algumas pessoas, deixarmos de discutir com outras, principalmente em casa. Isso é padecer por amor a Cristo. Você está evitando contendas, evitando problemas, padecendo por amor a Cristo, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, por que ele fala que nos resta? É porque ninguém vive para sempre nessa terra. Se nós se apegarmos só com nos demos bem, a gente se deu bem, a gente está bem, a gente venceu. Se a gente se apegar só a isso, a gente não vai poder experimentar tudo que Jesus tem para a vida de cada um de nós. A gente vai viver como viveu Salomão, aquele que disse quando terminou a sua carreira, disse, na realidade era tudo uma vaidade. Ou seja, eu abracei pouco, eu criei um personagem em mim, onde eu era muito importante, escondi as minhas dores de Deus, vivi de uma forma totalmente como se eu fosse totalmente poderoso, e quando na realidade a velhice chega, quando na realidade o tempo cessa, assim como ele está dizendo, resta um tempo na carne, que é necessário que eu use esse tempo para viver com qualidade, não só com quantidade, mas com qualidade, com sorriso. Você sorri no seu ambiente de trabalho, você cumprimenta as pessoas, está sempre preocupada com o que tem que fazer, com o que tem que pegar, com o que tem que comprar, com o que tem que pagar. Se a gente está sempre preocupado só com essas coisas, a gente não vive, a gente existe. Mas o Senhor quer nos ensinar a viver quando a gente aprende a padecer. Sabe, um sorriso vai voltar a brilhar no seu rosto, a angústia que incomoda vai ter que sair, a depressão,
sabe, aquilo que vem oprimindo a pessoa, ele tem que sair. Por quê? Porque agora nós entendemos que o que passamos e como passamos é para dar glória a Deus, para se comportar como eu preciso passar por esse tempo difícil, dando glória a Deus, fazendo aquilo que Deus está me ensinando, e aí você vai padecendo por amor de Cristo, mas também vai crescendo. Sabe, quando a gente cresce, olha só como diz aqui, a gente não vive mais segundo as nossas concupiscências. A concupiscência é o quê? É a vontade do homem, é a vontade da carne, mas a gente acaba deixando pela vontade de Deus, que é muito mais preciosa para nós. Você sabe que a vontade de Deus é preciosa? Você tem esse entendimento? Que é muito mais preciosa? Quer ver um exemplo? Saber quando a pessoa está em casa, duas pessoas começam uma discussão em casa. A vontade do homem, a concupiscência do homem é sair na vantagem nessa briga. Eu preciso levar vantagem. Eu preciso falar a última palavra. Eu preciso mostrar que eu estou certo. E o ensinamento que Jesus está dando é: você precisa liberar o meu amor nessa hora. Não é a sua razão, é o meu amor. Porque o amor que está em ti vai mudar todo o ambiente, toda a estrutura. O amor traz cura, o amor traz alegria, o amor traz a lágrima de volta. Ele restaura o viver daquele que confia no Senhor. Mas aquele que briga pelas suas razões acaba descumprindo o propósito de Deus e escolhendo a sua própria concupiscência. Agora olha que interessante, se Jesus tivesse escolhido viver pela razão, se Jesus tivesse escolhido viver pela razão, nós teríamos sido esquecidos, nós teríamos sido deixados de lado, porque nós não merecíamos a vida que nós temos hoje, nós não merecíamos essa vida. Mas quando Jesus decide nos dar essa vida, Ele está padecendo na carne para que eu tenha vida. E agora eu vou padecer, tirar as minhas vontades, para que outras pessoas que estão próximas de mim possam ter vida em Deus também. Sabe? E quando eu padeço, eu elimino várias coisas, tipo dissoluções, concupiscências, sabe, embriaguez, glutonaria, bebedices, que são abomináveis, e idolatrias. Sabe, muito profundo isso, né? Então ele diz no versículo 4: e acham estranho não correrdes como eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar o vivo e os mortos. Quando chegar no final da caminhada, o Senhor vai perguntar se nós escolhemos a vontade dele ou a vontade de Deus. Ele não chama os perfeitos, mas ele vai perguntar. É importante que eu possa apresentar uma vida saudável diante de Deus, honrando aquilo que foi feito por mim na cruz do Calvário. No 6 diz assim: porque por isto ele foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado não segundo aos homens na carne, mas vivessem segundo a Deus no Espírito. Amém? Então o que o Senhor traz para nós? É que a gente possa viver relacionamentos de Cristo saudáveis, confiando na palavra, não no que está acontecendo. Quando eu tiro minhas conclusões, meus raciocínios pelos acontecimentos, eu ainda vivo como um homem natural. Mas quando eu começo a colocar o que o Senhor me ensina em prática, que muitas vezes vai contra a nossa própria vontade, mas com alegria eu coloco aquilo que o Senhor tem me ensinado, a colheita é sobrenatural. A paz no nosso lar é sobrenatural. Novos sentimentos brotarão. Novas coisas surgirão. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que nunca subiu ao coração do homem, sabe, estão preparados para aqueles que amam a Ele.
Sabe, tem coisa que Deus vai permitir você viver só depois que você se aproximar dele. Se aproximar como alguém que padece para essa vida. Alguém que tem a oportunidade de fazer o mal, mas diz: não vou fazer o mal. Alguém que tem a oportunidade de sempre ganhar nas costas dos outros, mas diz assim: eu não vou fazer isso, porque eu prefiro padecer para poder encontrar a verdadeira alegria que é e está em Deus. Amém? Ele diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas. Sabe, já está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Preciso ser sóbrio, preciso estar sempre atento nos acontecimentos. Mas, sobretudo, tenha um ardente amor uns para com os outros, porque o amor, essa palavra é que vai ficar. O amor cobrirá a multidão de pecados. Meu Deus, olha só. O amor, imagina, você tem uma contenda, tem um problema, tem uma divisão, tem uma situação difícil, aí você entra com amor na situação. Você entra com amor nessa situação, padecendo, mas entra com amor. Quando você entra com amor, vai cobrir muitos pecados que estão ali naquele ambiente. Porque muita gente vai ser tocada, porque, sabe, quem entra com amor em uma discussão, quem entra com amor em uma briga de família, quem entra com amor em uma situação do trabalho, entra com Deus, porque a Bíblia diz: Deus é amor. Dá um glória a Deus aí, porque Deus é amor. Sabe, tem gente que passa muito tempo brigando e sofrendo, porque não quer entrar com Deus. Se você tiver um problema, entra com Deus. Sabe o que é entrar com Deus? É que quando o amor entra no ambiente, muita gente vai receber o perdão de Deus. Porque o amor vai ser tão tremendo ali que as coisas vão fluir na presença de Deus. Então ele diz assim: sejam, sabe, hospitaleiros e não murmurem. Se tiver alguém aqui que gosta de murmurar, aprenda. O que é murmurar? Reclamar de tudo. Ah, isso não dá certo. Ah, eu não aguento mais. Ah, isso não sei o quê. Ah, isso outra coisa. Sabe? Aprenda isso. Não murmure. Quem murmura atrai o que é ruim. E quem ama atrai a presença de Deus. Amém? Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus o Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre, e amém. Aleluia! Só dessa palavra está sendo pregada, eu já posso encontrar cura, milagres sobre ela, a presença de Deus sobre a minha casa, o conforto da fé, a alegria que está na presença do Senhor. Isso é sobrenatural, sobrenatural a presença de Deus. Então, quando o tema nos fala hoje que eu só tenho a palavra, é porque às vezes a gente chega numa situação dentro da mente ou na vida ou em alguma altura da caminhada, sabe, que parece que nada dá certo, parece que nada vai fluir. Não sei se você está passando pelo momento, mas eu quero deixar uma palavra de Deus para você, que se você tiver a palavra de Deus, você não pode ter nada do homem ao seu favor, mas se você tiver uma palavra de Deus, você tem tudo para superar, para viver o milagre, para viver o sobrenatural. Por mais que você tenha, sabe, coisas negativas da parte do mundo, do homem, mas se você confiar na palavra de Deus que está direcionada ao seu coração, você terá tudo. Então, se você chegar ao momento de viver só pela palavra,
É o momento que Deus está começando a transformar os seus dias. É o momento que Deus está te chamando, trazendo você cada vez mais perto para Ele. A palavra de Deus. Se você tem um exame que diz para você, olha, não tem mais jeito. E aí você lê na palavra de Deus que Jesus cura. Se você tem só a palavra e não tem mais nada aqui em sua volta, é essa palavra que vai curar você. É essa palavra que vai salvar você. É essa palavra que vai prosperar você. Não é os acontecimentos, não é as coisas que estão dando errado. Você não pode fazer cálculo pela sua vida. Você tem que confiar na palavra. Quero te dar um exemplo. O apóstolo Pedro, desanimado da caminhada, voltou a pescar e largou as coisas que estava fazendo com Deus e para Deus. E a Bíblia diz que ele pescou a noite inteira. Olha só que tremendo. Ele pescou a noite inteira e não conseguiu pegar nada. E se nós olharmos para a vida de Pedro, ele era um excelente pescador. Ele tinha barcos. Ele tinha pessoas que trabalhavam com ele. Até os discípulos foram com ele pescar. Sabe, as coisas ficaram tão ruins para os discípulos que eles decidiram parar, que eles decidiram não acreditar mais, que eles decidiram desistir de tudo. E sabe o que é interessante? Por mais que você queira parar, Jesus vai sempre dar um jeito de aparecer para lembrar você da palavra dele. Quando Jesus chega na beira do mar e João reconhece ele, fala para Pedro, é Jesus. E Jesus dá a palavra, só a palavra dele, palavra poderosa. A palavra de Jesus tem poder para tudo, para tudo. A palavra de Jesus tem poder para curar, tem poder para sarar, tem poder para restaurar em segundos. Ele é o dono do espaço e do tempo. Ele pode fazer o sol parar para que, sabe, você conquiste a sua vitória. Você conquiste a sua missão, a sua tarefa, o seu propósito. Sabe o que é tremendo? Jesus disse assim, joga a rede do outro lado. Naquelas condições de Pedro, um homem que tinha pescado a noite inteira. E Pedro era muito bom pescador. Ele podia ter dito assim, não dá certo. Eu sou pescador, eu que tenho um barco, eu sempre pesquei na minha vida. Pesquei a noite toda aqui, o mar não está para peixe. Mas o que Pedro disse? Pedro entendeu que o que é suficiente para trazer uma transformação sobre a minha vida, o que é suficiente para trazer um milagre sobre a minha vida, o que é suficiente para trazer prosperidade sobre a minha vida, o que é suficiente para trazer conquistas, o mover de Deus para a minha vida, é justamente isso, a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E aí Jesus disse, jogue a rede para o outro lado. Sabe o que Pedro fez? Ele disse assim, por causa da tua palavra, eu vou continuar. Por causa da tua palavra, eu vou continuar jogando a rede. Por causa da tua palavra, por mais que não tenha dado certo, por mais que a enfermidade tenha me oprimido, as dificuldades tenham me cercado, os problemas tenham me atacado, mas por causa da tua palavra, eu vou jogar a rede mais uma vez. E você sabe o que acontece quando nós jogamos a rede debaixo de uma palavra? Quando eu jogo a rede debaixo da palavra de Jesus e não no meu entendimento, eu não pesco mais. É o peixe que pula na rede agora.
é o peixe que pula na rede. Sabe, por causa da palavra de Deus, você ainda vai ter muitas alegrias na sua casa. Sabe, por causa da palavra de Deus, você ainda vai sorrir muito nessa vida. Por causa da palavra de Deus, sabe, você vai dar gargalhada sobre muitas coisas que pareciam ser o seu fim. Por causa da palavra de Deus, você vai tocar grandes milagres ainda, porque Ele nos garante que vivo está. Sabe, quando Pedro volta a pescar, ele não acreditava mais, porque ele tinha visto Jesus sendo crucificado. Então, quando tudo está dizendo que não, ainda tem a palavra de Deus. Nem que eu tenha só a palavra de Deus é suficiente para que tudo que era não comece a ser o sim de Deus para a minha vida. A voz, existe um louvor que fala que quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir. É Jesus falando, é o próprio Deus falando. A palavra dele é a voz dele. Ah, Jesus, eu tenho certeza que Deus pode tocar a sua vida agora. Eu tenho certeza que Deus pode tirar a angústia e colocar sobre a sua vida agora mais da presença dele. Eu creio e tenho absoluta certeza que Jesus está vivo e Ele está conosco aqui nessa reunião. Ele toca nas nossas vidas, Ele ensina muita coisa da palavra para nós. Ele é tremendo demais. Sabe, Ele diz na palavra, por mais que você não tenha sentido às vezes a presença dele, por mais que você não tenha conseguido notar, mas nós não vivemos por sentimento, nós vivemos por fé. E sabe o que é tremendo? É que lá na palavra dele, ele diz assim: onde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, eu me faço presente no meio deles. Então ele está aqui na minha casa, mas também está aí na tua casa. Ele é tremendo, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é o Deus que nós estamos adorando aqui hoje. Ele é o Deus que está sendo adorado hoje. É o Deus que está tocando em você, aí onde você está. É o Deus que está te ensinando. Vamos lá, comece a aprender a ouvir a voz dele. Você vai ver que ele está aí perto. Sabe, eu tenho sempre uma cadeira aqui do meu lado. E as pessoas já me perguntaram: por que você não afasta a cadeira mais para o lado? Eu disse: se for afastar a cadeira que ele fica sentado, é melhor eu sair. Mas ele não pode sair nunca. Sabe, quando eu consigo ouvir a voz de Deus, as coisas mudam. Uma vez passou um homem enfermo, e os discípulos olharam para aquele enfermo pela Bíblia. Eles disseram assim: por que esse homem está doente? Foi por causa dos pecados dos pais dele, ou é porque ele mesmo vive pecando? Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então creia que a enfermidade que você sabe veio contra a sua vida, sobre o seu corpo, essa enfermidade, receba aí, essa enfermidade não é para a morte. Eu acho que você pode crer nessa palavra, porque se está nós aqui, Jesus está aqui, a palavra dele faz efeito em você. Receba a glória de Deus sobre a tua vida.
Conte os milagres de Deus sobre você. E Deus tem muito mais para declarar sobre nós. Amém? Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, e é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso adore, declare. Quando estiver andando dentro da sua casa, você tem a palavra, e se você tiver só ela é o suficiente para começar um novo tempo na tua vida. Deus te abençoe, te dê uma bela noite, e que o Senhor te proteja esses dias. Guarde a sua vida. Você pode declarar, quando você sair da sua casa: eu estou saindo, e o meu Redentor vive, o meu protetor está me levando, e é o mesmo que vai guardar a minha vida hoje, vai me trazer de volta para casa, vai guardar a vida da minha família, e que a gente possa cumprir o restante dos nossos dias aqui, padecendo das nossas vontades, para que a glória de Deus se manifeste em nós. Não queira levar razão em tudo, não queira ganhar de todas as discussões, mas, assim como Jesus padeceu e hoje está sentado no trono de glória, assim nós temos a oportunidade também de nos calarmos para muitas coisas, e que quando nossa boca abrir, vai ser para falar que o Senhor é santo e tem guardado a nossa vida e nossa casa. Deus abençoe você e cure você, porque nós não olhamos para o momento, nem para as circunstâncias. Nós sabemos que Deus é Deus Rafá, é Deus que cura. Nós sabemos que Emanuel é Deus conosco. Deus nos cura, e Jesus está conosco, e o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus é poderoso. Receba a nossa adoração, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.